mais 3.462 mortes e 75.998 casos da doença do coronavírus de 2019 foram notificados nesta quarta-feira no Brasil. A média diária de mortes dos últimos 7 dias ficou acima de 3.000 pelo quinto dia seguido. Ficou em 3.012, com queda de 3% em 2 semanas, o que indica estabilidade num patamar muito elevado. Total de casos confirmados chegou a 13.677.564 e as mortes já são 362.180. Abril está sendo pior do que março, o mês mais letal até agora. Em 8 estados, houve mais mortes do que nascimentos no início de janeiro. O Rio de Janeiro teve queda na população em 3 meses na pandemia, maio e dezembro do ano passado e janeiro deste ano. A baixa populacional deve se repetir neste mês. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que mandou o presidente do Senado abrir a comissão parlamentar de inquérito sobre as ações e omissões do governo federal na pandemia. O Senado não pode adiar a CPI, terá de decidir se as sessões serão presenciais ou virtuais. A pandemia estava sendo usada como desculpa para adiar a CPI da pandemia para depois da pandemia. O Senado terá de instalar já a CPI e o governo não terá maioria. O Ministério Público Federal denunciou o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e o secretário da Saúde do Amazonas pelo colapso do sistema hospitalar em Manaus, onde pacientes de Covid-19 morreram por falta de oxigênio em janeiro. O Tribunal de Contas da União também apontou erros graves de Pazuello e pediu punição. O general é acusado de retirar responsabilidade do governo federal sobre o gerenciamento de estoques de medicamentos, insumos e testes. No mundo inteiro, houve mais 745.493 casos e 12.974 mortes em 24 horas. Ao todo, 138.030.066 pessoas foram contaminadas até agora e 2.971.000 morreram de Covid-19. Cerca de 111 milhões e meio de pacientes sobreviveram, 23.450.000 apresentam sintomas leves e 106.594 estão em estado grave. A Europa ultrapassou a marca de 1 milhão de mortes na segunda-feira e a França passou de 100 mil mortes pela Covid-19 na terça-feira. É o 8º país do mundo em número absoluto de mortes e o 20º em mortes por habitante. Os Estados Unidos registraram mais 77.312 casos novos e 987 mortes, com alta de 8% nos casos e queda de 27% nas mortes. Em 2 semanas, os Estados Unidos somam até agora 31.420.000 casos e 564.396 óbitos. Na Índia, que hoje é o país com o maior número de casos novos, mais de 180.000 na quarta-feira, o estado de Maharashtra, onde fica Mumbai, a maior e mais rica cidade indiana, adotou um confinamento rigoroso por 15 dias. A Argentina ampliou o toque de recolher noturno na região metropolitana de Buenos Aires a partir de sexta-feira, em vez de 11 da noite. O toque de recolher começa às 8 da noite e vai até 6 da manhã. O comércio pode funcionar das 9 da manhã às 7 da noite. Depois deste horário, bares e restaurantes podem trabalhar em regime de entrega. As escolas e universidades fecham na segunda-feira e só reabrem em 30 de abril. Estão proibidas atividades culturais, esportivas, recreativas, religiosas e sociais em espaços fechados. O presidente Alberto Fernandes declarou que as medidas visam evitar o colapso dos hospitais e continuar a vacinação. À noite houve um panelaço de protesto, inclusive perto da Quinta de Olivos, a residência oficial do presidente argentino. Mais de 875 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no mundo até agora, sendo 200 milhões e 600 mil nos Estados Unidos, onde 123 milhões e 900 mil pessoas receberam a primeira dose, 76
1.700.000 a segunda dose, 23,1% estão plenamente vacinados. Cerca de 180 milhões de doses foram aplicadas na China, 114 milhões na Índia, mais de 42 milhões do Reino Unido e mais de 33 milhões do Brasil, onde pouco menos de 25 milhões de pessoas receberam a primeira dose e 8.121.000, 3,83% da população brasileira, as 2 doses necessárias à imunização. Um grupo de 175 ex-líderes nacionais, ganhadores do Prêmio Nobel, artistas e intelectuais, entre eles o ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev, o ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown e o ex-presidente francês François Hollande, fizeram um apelo aos Estados Unidos para suspender os direitos de propriedade intelectual sobre vacinas e assim facilitar a imunização em escala global. A proposta de quebrar patentes foi apresentada à Organização Mundial do Comércio pela Índia e África do Sul, tem o apoio de mais de 60 países, mas os países ricos da Europa, os Estados Unidos e o Brasil são contra. A Fundação Oswaldo Cruz enviou 5 milhões de doses de vacinas aos estados e a Pfizer vai antecipar para junho a entrega de 2 milhões de doses de vacinas ao Brasil. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos afirmou que deixar o assento do meio vazio nos aviões reduz em mais de 50% o risco de transmissão do coronavírus. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Face, dê um like em Quarentena News 1 se gostar do conteúdo. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua. Use máscara e mantenha distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas se tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos e muito obrigado pela sua atenção. A vacina está aí, vacina para todos, vacina sim.